Recentemente eu estive lendo um livro de um sociólogo americano, um homem de grande gênio, chamado James C. Scott. E o livro estuda alguns fracassos monumentais de planos estatais de construir uma sociedade melhor ou de criar algo benéfico para os seres humanos, né? Entre esses casos, evidentemente, por exemplo, a coletivização da agricultura na Rússia, né, o grande salto para a frente do Mao Tse-tung e a construção de Brasília, né? Quer dizer, entre os exemplos de fracassos monumentais do planejamento está lá Brasília como uma espécie de primor, porque Brasília foi construída para ser, vamos dizer, a cidade que expressava a sociedade perfeita. A primeira coisa que ela fez foi criar um círculo de favelas em volta, né? E o James Scott, ele pergunta qual é a origem, como se formaram esses grandes desastres, né? Isso não quer dizer que todo o planejamento estatal de tudo deu errado, mas sobretudo os que dão mais errado são os mais abrangentes e os mais perfeitos. Você vê aqui, no caso de Brasília, eu tenho em casa um livro, que esqueci o nome do autor, são dois engenheiros russos, que chama A Cidade Comunista Ideal. E quando você lê o livro, você vê que é igualzinho Brasília. Então o Scott se pergunta quais são as condições que tornam possíveis esses grandes desastres. Vocês já vão ver o que isso tem a ver com o aprendizado da linguagem, né? Ele diz, a primeira dessas condições é o seguinte: até o século XVIII, os governos conheciam muito pouco as suas próprias nações. Eles não sabiam nem quantos habitantes tinha o país, o quanto se produzia, não sabia nada. Certo? Então, quando se forma a administração estatal, os rudimentos da administração estatal moderna, a primeira preocupação é tornar, a expressão dele, tornar a sociedade legível para o administrador estatal. Quer dizer, fazer daquele caos, daquela massa humana, tá certo? Algo que fosse inteligível para o governante, de modo que ele pudesse entender, portanto, pudesse tomar decisões que fossem pertinentes, né? Então, aí que começa, então, vamos dizer, as estatísticas, o recenseamento, essa coisa toda. No caso da França, por exemplo, o pioneiro disso foi Luís XIV. Ele cria uma vasta administração estatal que, então, necessita ter as informações sobre tudo que está se passando na sociedade. Vocês viram, mas ainda assim, o controle que o governo tinha disso era uma coisa muito vaga. Até o tempo da Revolução Francesa, por exemplo, o número de impostos que havia na França, ninguém sabia. Eram tantos impostos, tinha imposto federal, provincial, municipal, distrital, cada um com critério diferente, medido de maneira diferente. Quer dizer, cada cidade e até cada bairro tinha o seu sistema fiscal completamente diferente. Então, os nomes dos impostos que existiam são os mais extravagantes possíveis. E em cima do governo federal administrando este caos. A partir daí, os cientistas e técnicos contratados pelo governo para isso começam a criar sistemas de classificação que permitam, então, dar à sociedade humana uma forma que fosse inteligível para o governante. Só que é o seguinte, esta classificação começou a ser feita não em função da realidade da vida social, como tal, mas em função dos interesses prático-administrativos do Estado. Quer dizer que só entravam nas estatísticas oficiais os aspectos que pareciam ao governo interessantes para ele, e não aqueles que fossem relevantes para a sociedade. Então, por exemplo, toda a produção o patrimônio florestal da França foi classificado em termos de metragem das tábuas, né? Quer dizer, porque se tinha em vista somente dois usos das árvores. Ou era para construção, ou era como combustível. Então, só isso que interessava para o governo, porque era aí que ia entrar a taxação. Agora, acontece o seguinte, acontece que uma árvore ela tem milhões de outros usos possíveis, que são economicamente relevantes, são socialmente relevantes, mas que não entravam na estatística oficial. Então, por exemplo, a utilização possível das folhas como alimento para os animais, ou para a fabricação de remédios, ou a utilização das cascas para fazer o teto das casas, e assim por diante, né? O Scott, então, cita um verbete de uma enciclopédia que dá a lista das utilizações de uma só árvore, que é o álamo, né? E é uma infinidade de coisas. Tudo isso era então, ignorado. Então, vamos dizer,
o sistema classificatório que os governos usam para descrever a sociedade humana refletem a estrutura do aparato fiscal e não a estrutura da sociedade. Mas acontece o seguinte, que como este conjunto de dados não serve só para informação, mas é também base das decisões do governo, essas decisões, por sua vez, vão gerar outras realidades que modificarão a estrutura social real. Por exemplo, quando se cria, vamos dizer, a plantação sistemática de árvores para a indústria madeireira ou para servir de combustível. Então se criam aquelas fileiras de árvores, todo classificadinho, árvores todas do mesmo tipo, plantadas em linha reta. Essas árvores modificam brutalmente, né, o sistema ecológico inteiro. Então daí você já tem uma espécie de segunda realidade que se sobrepôs à primeira. Em parte, aquele mundo ideal, né, concebido pela administração estatal, se torna real de algum modo. Porém, se antes disso o caos social já era ininteligível, esses dados o tornam ainda mais ininteligível. Curiosamente, você vê, e o James Scott observa, que esta vontade organizadora do Estado moderno, ela se expressa menos na ordenação real da sociedade existente do que na construção de certos símbolos de ordem, símbolos visíveis de ordem, tá certo? Que se expressa, por exemplo, no urbanismo fundado na simetria. No próprio desenho, por exemplo, dos jardins de Versailles, que são todos organizados geometricamente. E na criação de cidades que têm todas uma forma geométrica e uma simetria. E pergunta a ele, o que a simetria no espaço tem a ver com a organização da sociedade? Absolutamente nada. Mas, no entanto, até hoje, quer dizer, você pode ter um espaço disposto geometricamente e ali você tem um caos social. Por exemplo, esses conjuntos habitacionais, todos rigorosamente geométricos e simétricos, criados pela Bauhaus, né, e que se espalharam aqui pelos Estados Unidos, pelo Brasil, etc, etc. Todos nós sabemos que esses conjuntos habitacionais são abrigos de traficantes, de viciados, de prostitutas, etc, etc. Ali você tem o caos social completo. Mais ainda, o fato de que, nesses conjuntos, uma parte dos serviços sejam coletivos, né, cria uma espécie de promiscuidade entre os habitantes. Mais ainda, como geralmente essas coisas são construídas com certa economia de material, né, você não tem o isolamento suficiente entre um apartamento e outro. Então você ouve os vizinhos brigando, ouve os gemidos do casal na cama e assim por diante. Então isso tudo vai criando uma modificação mental que foi uma verdadeira sementeira de delinquência, confusão, vício, etc, etc, etc. Portanto, esse geometrismo e simetrismo das construções, ele virou como um símbolo substitutivo da ordem, embora ele gerasse exatamente o contrário, que é o caos. E Brasília é um exemplo característico disso, que tudo em Brasília é simétrico e visualmente arrumadinho, sim, mas o que está acontecendo dentro dos apartamentos? Então, por exemplo, o comércio ilícito de apartamentos funcionais. Ora, qualquer indivíduo que conhecesse a sociedade brasileira e conhecesse a classe política brasileira, deveria saber que isso ia acontecer. Só que não existem esses conceitos no urbanismo, a ciência do urbanismo. Então, ela só vê aquilo que é do seu interesse. O resto não, o resto é para os sociólogos, os psicólogos sociais, etc, etc, etc. Então, a criação desta administração central racionalizada, a primeira das condições para que haja um grande desastre de planejamento social. Claro que isso também possibilita o sucesso em alguns casos. Mas, então diz o Scott, primeira condição para o desastre, a legibilidade da sociedade nos termos que interessam à administração estatal. Em segundo lugar, é preciso que a isto se acrescente uma ideologia modernista. Ele até para distinguir entre várias camadas, vários graus de ideologia, ele chama ideologia automodernista. Automodernista, quer dizer, é o modernismo extremado, que acredita então na possibilidade de você criar sociedades ideais a partir da modificação do ambiente físico, a partir da implantação de leis, etc, etc. Essa é a segunda condição. Terceira condição, é necessário que exista um Estado autoritário que tenha força para
impor essas modificações, porque senão elas serão, vamos dizer, dissolvidas. Quer dizer, numa democracia você pode discutir a coisa infindavelmente e os planos vão por água abaixo, né? Quer dizer, surgem tantas objeções e tantas confusões que não dá para implantar a reforma. Então precisa de um Estado autoritário. E a quarta condição é uma sociedade cultural e psicologicamente debilitada que seja incapaz de reagir ao planejamento estatal. Quando junta essas quatro coisas, né, então você tem aí a promessa do grande fracasso do planejamento estatal. Então, no século XX, com a ideia da engenharia social, então praticamente se dissemina a crença de que vários grupos humanos estão habilitados a reformar sociedades inteiras, sem consultar a sociedade. Quer dizer, a hipótese de consultar a sociedade já se tornou tão remota. Por quê? Porque a própria existência da sociedade como fenômeno concreto já desapareceu sob a grade de conceitos classificatórios usados pela administração estatal. Quer dizer, por um lado existe a sociedade real, mas ela é inapreensível. Só sobra aquilo que está no recenseamento e que pode ser quantificado. Então esses dados quantificados constituem, vamos dizer, o que é a sociedade vista pelo Estado, em vista do interesse da administração. E esse interesse se traduz, sobretudo, na simplificação, evidentemente. Mas, se você tiver uma diversificação, por exemplo, de critérios, não há possibilidade de planejamento central. Por exemplo, se você tiver uma autonomia provincial ou municipal muito pronunciada, você terá uma diversificação. Cada cidade faz uma lei diferente, então como é que você vai fazer um planejamento central? Então, a ideia mesma de planejamento estatal vem junto com a ideia de unificar e simplificar. Muito bem, você unifica e simplifica os critérios, mas você não modificou a sociedade ainda. A sociedade continua diversificada e confusa como antes. Então, a introdução aí do planejamento estatal entra como mais um elemento complicador do conjunto. Não é isso? Então, isso quer dizer que, na prática, você vê que quanto mais unificado, racionalizado e organizado está o planejamento, mais confusão você vai gerar.